Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, joia preciosa, maravilha do Deus vivo, abençoado, abençoada de Deus, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café tá feito no fogo também, é bênção, aleluia. Café de hoje, meu amado, tá lá em Hebreus, nós estamos estudando um pouquinho o livro de Hebreus. No capítulo de número 7, no versículo de número 26, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior à ordem dos sacerdotes de Arão, né? Que foi instituído lá em Moisés, instituído lá por Deus, né? Mas a ordem de Jesus já vem antes da lei, né? Nós vamos aprender sobre isso, é muito importante. Inclusive, o livro de Hebreus, no capítulo 5, capítulo 6, né, ele fala sobre o leite que aqueles crentes, aqueles que receberam a Jesus, ficaram nele. Eles não cresceram, não se alimentaram e por isso não podiam receber um alimento mais profundo, mais consistente, porque iam passar mal, vamos pôr assim, né? Não estavam preparados. É igual criança, quando nasce, ela tem que mamar no peito da mãe. E é dado depois papinha para ele, na verdade, feijãozinho para dar, depois é amassado, toda a comidinha amassada, porque ele não tem dente, senão ele engasga. É isso que ele está se referindo, o autor. Não podia dar um alimento mais consistente, porque eles não cresceram, eles estagnaram na fé, deveriam ter desenvolvido, né, para receber um alimento mais forte, mais sólido e um entendimento acerca de Cristo. E é isso que ele vai falar agora no capítulo de número 7. No capítulo 5 ele trata disso desde o meio até o capítulo 6 todo, até o final do último versículo 20. E agora ele vai... Agora, no capítulo 7, entra falando sobre isso. Mas antes eu quero te agradecer, meu amado, minha amada, você que tem me ajudado a compartilhar. Você que não compartilhou ainda, me ajuda aí, gente. Esse vídeo aí, que é chamado Café com Deus, é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Então me ajuda aí, há muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de transformação, de vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele mesmo diz: como uma chuva cai do céu e não retorna para lá antes de alimentar os vegetais, de dar vida à terra, né? De correr a água para alimentar os animais, né? Matar a sede dos animais. Assim, a sua palavra não volta para ele vazia. Assim como não volta a água para a nuvem antes de fazer isso, assim a palavra também não volta para Deus vazia. Antes faz o que lhe convém, o que lhe apraz. Então a palavra, ela é poderosa. Por isso que você precisa compartilhar. Não guarde isso, né? Há profetas, já é provado isso, acho que me fugiu agora, Ezequiel comeu o rolo, né? E João também fala sobre isso. E na boca, ou seja, ficou doce, sentindo doce na boca, mas no estômago era amargo. Por quê? Para pôr para fora, não é para ficar com você só. Amém? Ela é doce porque a palavra de Deus é uma delícia de receber, mas ela não pode ficar só com a gente. Nós precisamos compartilhar, ok, meu amado? Senta o dedo aí compartilhando. Você que não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve, porque muito nos ajuda. Nas letrinhas azuis tem um link, é só clicar, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é automático. E clica também no sininho para receber todas as nossas mensagens, ok? Então diz assim lá em Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Olha o que está escrito para nós aqui, essa palavra maravilhosa. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Eita glória! Está falando do sumo sacerdote, Jesus, da ordem de Melquisedeque. Esse capítulo trata disso, o 6 também trata disso, né?
que ele é da ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz que Abraão, antes da lei, deu o dízimo a ele, voltando da guerra contra os reis, que Abraão venceu. Ele foi abençoado pelo rei de Salém, que chamava Melquisedeque. Ele era sacerdote e rei. Naquele tempo tinha esse costume, né? Então o próprio rei ser também sacerdote. Então ele aqui abençoou a Abraão. E Abraão deu o dízimo, deu 10%. O que é dízimo, pastor? A palavra fala decimar, dividir em 10 partes, dá uma parte de 10. Não existe dízimo de 1%, não existe dízimo de 2%, não existe dízimo de 5%. Dízimo, é a 10ª parte. O significado da palavra é a 10ª parte. Ô, gente, me ajuda aí. Então, não adianta a gente querer inventar, é o que está escrito. Então ele deu a 10ª parte de tudo que ele conquistou, a 10ª parte de toda a sua renda. Ele foi lá e abençoou. Então isso é lindo, porque Deus se refere a isso. Quando a gente aprende nesse texto aqui, olha só, a importância do dízimo também. Por quê? Porque tem gente que fala assim, o dízimo era da época da lei, na lei que era obrigado a dar dízimo, hoje não precisa dar dízimo. Não, meu amado, o dízimo não é da época da lei, tá vendo? Eu acabei de dizer que agora sobre Melquisedeque é lá em Abraão, é antes da lei. A lei veio em Moisés, lá na frente, 250 anos depois, para você ter uma ideia. Cá atrás, séculos atrás, não existia lei. Abraão, vencendo batalha contra outros reis, foi dar o dízimo ao rei de Salém, que futuramente a cidade de Salém, que significa cidade da paz, Salém, né? É paz. Então se tornou Jerusalém, casa da paz. Então é a mesma Jerusalém que hoje existe lá em Israel, tá? Só para você entender. Então, vamos lá. Ele deu o dízimo antes da lei, então o dízimo não é da lei. Agora o dízimo é questão de fé. Por quê? Ele está dando por desejo de dar. Aí Deus gostou tanto daquela atitude de Abraão e abençoou ele de tal maneira que instituiu, né, o dízimo ali na lei. Ah, mas a lei acabou, pastor, mas o período da graça continua. Oh meu Deus, o dízimo. Por quê? Porque Paulo mesmo ensina sobre isso, pedindo para que recolhesse os dízimos antes que ele fosse. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? E nós temos também o próprio Jesus dizendo, Jesus que instituiu o período da graça, ele diz, vós que dai o dízimo do endro, do comim, né? E me fugiu agora o outro, mas desprezai o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e o amor. Ele diz, devem fazer essas coisas, quer dizer, dar o dízimos, né? Mas sem omitir as outras. É isso que Deus espera, que você seja fiel em todas as áreas. E a questão de fé, e não é só questão de fé, antes da fé é questão de honra. Por que Abraão deu o dízimo ao rei de Salém? Porque ele entendeu que Melquisedeque era superior a ele. Se você ler no capítulo 7, ele não fala da genealogia, fala que ele não tinha pai nem mãe, quer dizer, porque não sabia-se a sua genealogia. Embora alguns querem qualificar, botar uma tipologia que é Jesus, que veio antes. Não, eu creio que ele é só para uma comparação, tá? Não é me fugiu a palavra agora, teofania, né? Uma aparição de Deus antes, não. É realmente uma comparação. Assim como não se sabe a genealogia, é a mesma coisa a situação de Jesus, que ninguém esperava, nasceu da Virgem Maria, né? É claro que havia um profecismo, mas diz o povo judeu, o judaísmo, a religião judaica não esperava, e Jesus veio. Então pode vir alguma coisa lá de Nazaré, pode vir alguma coisa, quer dizer, lá da Galileia, né? Porque Jesus era galileu, porque o forte era a Judéia, onde tinha a faculdade teológica, onde tinha os mestres, onde estava o templo. Pode vir alguma coisa de lá? Eles diziam lá de Nazaré, lá da Galileia, porque Jesus era, né, galileu.
Então, desprezava a Galileia. É assim, para comparar, para mostrar. Assim, Jesus se tornou superior na ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? Acima do sacerdócio de Arão, mesmo tendo sido instituído, né, por Deus, que a descendência de Arão seria um sacerdote. Mas aprenda aqui agora que Jesus está acima desse sacerdócio. Por quê? Porque ofereceu a si mesmo por nós. Porque o sacerdote, ele ia levar a oferta pela culpa do povo, mas antes ele fazia pela sua própria culpa, porque ele não podia entrar no Santo do Santo com pecado. Então ele oferecia um sacrifício por si e depois oferecia um sacrifício pelo povo, para entrar no Santo do Santo. Mas Jesus, como é imaculado, diz aqui, ó, sem pecado, nós acabamos de ler o versículo 26, se você prestou bem atenção, diz assim, inculpável, sem mácula, separado dos pecados, santo. Quer dizer, puro, separado. Então, veja só, ele não precisou oferecer sacrifício por si próprio. Ele ofereceu por toda a humanidade. E ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu um cordeiro, ele se ofereceu como cordeiro, mudo, levado ao matadouro. Deu a sua vida por nós, mas ressuscitou o terceiro dia para nos garantir a eternidade com ele, aqueles que creem nele, que obedecem. Porque aqui o texto é bem claro. Aos que obedecem, vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer no dízimo, honrar, isso é questão de honra, dízimo é honra. Tem gente que às vezes quer berganhar com Deus, não vou dar para Deus me prosperar, é primeiro honra, honra, e você não vai deixar de ser honrado, por quê? O Senhor jamais deixa de abençoar aquele que chega a ele, há uma recompensa por esta obra que é realizada. Amém? De divulgar o seu nome, de honrar a ele, de glorificar a ele, há uma recompensa. Deus não deixa ninguém sem ser recompensado. Então recebe aí, seja abençoado, seja fiel nas suas ofertas, no seu dízimo, com a sua vida, na sua obediência, com a sua família, ensinando para eles a palavra de Deus, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Teme a Deus. Já é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é o próprio Jesus na essência. Você vai aprender com ele. Amém? Ele é tudo para nós. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, santo e glorioso, eu coloco nas tuas mãos essa vida, pedindo a tua bênção e proteção e a graça e o milagre sobre essas vidas, Senhor amado, que estão recebendo café com Deus, por esse Brasil todo, por esse governo, Senhor, que está aí, ó Deus amado. Nós oramos pelo presidente, oramos pelos ministros, oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas, judiciário, legislativo, ó Deus amado, toda a Câmara de Deputados e senadores, porque um dia terão que prestar conta diante do Senhor. Então eu coloco nas tuas mãos, para que, ó Deus, eles vivam vida justa, ó Deus amado, e abençoando, misericordiosos com o povo, ó Deus, sendo canal de bênção, repreende todo o mal no poder do nome de Jesus. Eu oro também pela Yolanda Pinho, que pede oração pela sua filha Monique. Toma nas tuas mãos a Monique, meu Pai, abençoa ela, dando sabedoria, graça. O neto José Eduardo também, em nome de Jesus. Toma a Alcina Lúcia, que também Deus pede um despertamento, ó Deus amado, para os seus parentes, para que eles se voltem para Deus. A Irene Pimentel, abençoa, meu Pai, ela e família. O Ruimar Salgado e família. José Alves Celestino também, família. Lá de Manaus, Amazonas, Pai, abençoa o teu filho e família. Eliana Guerra e família. João Rosa Vieira, dá saúde a ele, meu tio, em nome de Jesus. A Sheila Zamboni e família. O Gerson Silva e família. E também Sidônia Lídia Tembua, lá de Maiangá, Luanda, Angola, meu Pai, abençoa em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente, me ajuda aí, senta o dedo aí, vamos compartilhar.